Parte 24. A história de Esaú e Jacó. A vida de Jacó, que abrange quase todo o restante do livro de Gênesis, é resumida com muita propriedade em Oséias, capítulo 12, no verso 3. Sobre isso, destacamos 5 pontos. Em primeiro lugar, as diferenças entre Esaú e Jacó. Esses dois irmãos, Esaú e Jacó, embora nascidos do mesmo ventre, gêmeos, eram muito diferentes, tanto na personalidade como nas habilidades e no destino. Esaú tornou-se um perito caçador e gostava da aventura de matar animais selvagens. Jacó, por sua vez, homem pacato, habitava em tendas. Tornou-se, à semelhança de seu avô e seu pai, um pastor de ovelhas. George Livingston diz que o caráter constratante dos rapazes despertou gostos e desgosto nos pais, que tenderam a colocar uma cunha emocional entre eles. Derek Kingsley, por sua vez, diz que as duas personalidades são opostos absolutos, como eventualmente o seriam as duas nações. Esaú é o pai da nação de Edom, ao passo que Jacó é o pai da nação de Israel. Em segundo lugar, o erro de Isaac e Rebeca na criação de Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca cometeram um erro primário na educação de seus filhos. Isto é, tiveram predileção por um filho em detrimento do outro, e assim jogaram um filho contra o outro. Colocaram uma cunha no relacionamento deles e abriram uma fenda de aminosidade entre os filhos, dividindo assim seu próprio lar. Em terceiro lugar, a esperteza de Jacó. Jacó demonstra esperteza, falta de compaixão e falta de hospitalidade com seu irmão, que chega do campo faminto e pede-lhe um bocado de seu cozido vermelho. Jacó, que buscava uma oportunidade para comprar o direito de primogenitura, faz 2 investidas contra o irmão. Requer primeiro que o irmão lhe venda o direito de primogenitura e depois que faça isso sob juramento. O preço, um mísero prato de lentilhas. Jacó aproveita a fraqueza de seu irmão e sua urgente necessidade para a astuciosidade comprar seu direito de primogenitura. Bruce Walter tem razão em dizer que o primogênito mantinha a posição de honra no seio da família, tanto que Israel, como primogênito de Deus, recebe uma posição de honra entre as nações. O primogênito da madre e as primícias do solo pertencem singularmente ao Senhor. O primogênito desfruta de status privilegiado e o direito de sucessão. Assim, por sua primogenitura, ele recebe uma porção dobrada da herança paterna. Em quarto lugar, o desprezo fatal de Esaú. Se Jacó revelou-se cruel na compra do direito de primogenitura, Esaú revelou-se fraco e, de forma irreverente, julgou mal o valor de sua primogenitura. Concordo com as palavras de George Livingston. Esaú comerciou valores eternos por satisfação temporal. Esaú era um homem profano, Jacó suplanta Esaú, e Esaú despreza o seu direito de primogenitura. Dava mais valor à satisfação de seu apetite do que aos valores espirituais. Ao trocar seu privilégio por um prato de comida, revelou que o que vendeu a Jacó não tinha real valor para ele. O autor aos Hebreus registra esse fato da seguinte maneira: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Em quinto lugar, a eleição da graça. Henry Morris diz que os homens normalmente pensam que os filhos primogênitos deveriam receber maior honra e herança. Mas Deus não necessariamente trabalha por essas vias. Na linhagem messiânica, é significativo que nem Sete, nem Isaque, nem Jacó, nem Judá, nem Davi foram primogênitos. Essa trama familiar, portanto, longe de frustrar o propósito divino, apenas a confirma. A eleição divina é incondicional. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. O apóstolo Paulo deixa isso claro. E não ela, Sara, somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Conclui este capítulo com as palavras de Bruce Walter quando diz que Deus exibe seu soberano controle sobre Adão e Eva.
os descendentes de Noé, a carreira de Abraão, Jacó e Esaú e José. O comando divino da história patriarcal é também uma afirmação a nós de que Deus controla toda a história, incluindo a nós. Capítulo 30. Deus transforma crises em triunfo. Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 35. A crise está presente nas cortes, nos palácios, nos parlamentos, na indústria, no comércio, nas instituições, nas famílias e nas igrejas. Os desastres naturais provocados por secas, pelas enchentes, pelos maremotos, pelos terremotos e pelas pandemias deixam marcas profundas, prejuízos incalculáveis e centenas de milhares de pessoas mortas. A terra prometida a Abraão e seus descendentes, destinada a transbordar leite e mel, era repetidamente assolada pela seca e pela fome. O texto apresentado fala de Isaac enfrentando uma fome que assolava a terra. Nesse tempo, o Egito era o celeiro do mundo, e era nas terras férteis e irrigadas do Nilo que as pessoas buscavam refúgio nesses tempos. Deus, porém, ordena a Isaac não descer ao Egito, mas permanecer na terra de Gerar. Isaac obedece a Deus e permanece na terra de Gerar. E ali semeia no deserto e colhe a 100 por um. Cava poço, encontra água no deserto e torna-se um homem rico. Depois lida com a inveja e a intriga e precisa sair, mas sai em paz, e Deus o honra, fazendo que seus inimigos o procurem para se reconciliarem com ele. Bruce Walter diz que a cena registrada nessa passagem progride desde a existência precária até a segurança e riquezas, movendo-se da fome para um poço de abundância, do medo de violência da parte dos homens de Gerar para um pacto com eles e do conflito para a paz. O texto em apreço ensina-nos importantes princípios. Siga a orientação de Deus em vez de fugir. Destacamos aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, na crise somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência. A fome forçou Isaac a sair da terra semiárida do sul e oeste de Canaã para buscar pastagem ao longo da planície costeira a leste do mar Mediterrâneo. A crise medonha cerca-o por todos os lados. Ele está enfrentando um problema real, grave e aparentemente insolúvel. A terra está assolada pela fome e a seca severa se instala. A semente não germina. A terra se transforma numa cova de morte em vez de um cenário de vida. Nesse tempo, ele devia habitar em Ber-la-Roi. Isaac não ficou lamentando. Ele saiu, moveu-se e foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Em segundo lugar, na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Fugir na hora da crise pode ser perigoso. Isaac é exortado por Deus a não descer ao Egito, até porque fugir nem sempre é a solução. Abraão, seu pai, desceu ao Egito e lá quase perdeu sua família. José, seu neto, mais tarde, seria tentado no Egito pela mulher de Potifar. Elimeleque, em tempo de fome, saiu de Belém, da casa do pão, e encontrou a doença e a morte em Moabe. Isaac foi tentado a descer ao Egito, lugar de fartura e riquezas fáceis. Queremos soluções rápidas, fáceis e sem dor, mas Deus diz a ele: não desças ao Egito. Concordo com R. Wisber quando diz que o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que sua graça deixe de prover o que necessitamos. A incredulidade pergunta: como posso sair dessa situação? Enquanto a pergunta da fé é: o que posso aprender com essa situação? Cuidado para não transigir com os valores de Deus na hora da crise. Cuidado para não tapar os ouvidos à voz de Deus na hora do aperto. É melhor você desistir dos seus planos para seguir o projeto de Deus. Recusar a imediata abundância do Egito por bênçãos nas mais invisíveis e remotas exigiu de Isaac a espécie de fé exaltada em Hebreus 11, no verso 9 e 10, e comprovou que ele era um verdadeiro filho de seu pai. Estou de acordo com o que diz o Walter. Visto que o Egito é uma tradicional fonte de alimento, permanecer em Gerar é questão de fé. Em terceiro lugar, na crise precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de Deus. Essa é a primeira vez que Deus aparece a Isaac. Deus não lhe apenas lhe deu uma ordem expressa de não descer ao Egito e ficar na terra que ele diz, mas também lhe fez ricas promessas. Braumer diz que a ordem para habitar
Ixachã significa morar temporariamente, diferente de morar definitivamente, Jaxabe. Isaac era estrangeiro na terra de Gerar, isto é, morou temporariamente ali, sem os direitos dos nativos. Na crise, é tempo de ser orientado pelas promessas de Deus, não pelos prognósticos pessimistas. É como diz Braumer, na época da fome, Isaac teve que aprender. Deus anula as obviedades e confirma sua presença. Deus faz 3 promessas a Isaac. Primeiro, eu serei contigo, presença. Segundo, eu te abençoarei, providência. Terceiro, eu te multiplicarei, descendência. Depois, Deus lhe dá a razão pela qual está lhe fazendo promessas. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Em quarto lugar, na crise precisamos obedecer a Deus sem racionalizações. Deus tem 2 ordens para Isaac. Não desças ao Egito e fica na terra de Gerar. Isaac não discute, não questiona, não racionaliza, não duvida. Isaac obedece prontamente, pacientemente. Ele aprendeu com Abraão, seu pai. Deus lhe dissera: Abraão, sai da tua terra e do meio de sua parentela, e ele saiu. Abraão vai a Moriá, e ele foi. Abraão ofereça seu filho em sacrifício, e ele ofereceu. Abraão não estenda a mão sobre o menino, e ele obedeceu. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Portanto, na crise, não fuja de Deus, obedeça-lhe. Não transija com os valores absolutos de Deus. Alguns estudiosos acreditam que essa história é anacrônica, pois, se Isaac e Rebeca tivessem filhos, seu casamento teria sido evidente aos filisteus desde o início. Bruce Walker é da opinião de que o narrador a miúde arranja as cenas por meio de interesses poéticos e teológicos em vez de cronologia. 2 pontos são dignos de destaque. Em primeiro lugar, a mentira contada. Os grandes homens também têm os pés de barro. Isaac repete o mesmo pecado de mentira que Abraão, seu pai, praticou na mesma geografia e sobre as mesmas circunstâncias. Isaac mentiu para salvar a sua pele, demonstrando que amava mais a si do que a esposa. A palavra de Deus diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, verso 18. Isaac estava preocupado com a sua segurança, não com os sentimentos da sua mulher, uma vez que negou o mais sagrado dos relacionamentos, a união conjugal. Isaac foi covarde na hora em que precisava ser mais corajoso e colocou a sua mulher no balcão dos desejos e na vitrine da cobiça, usando o dote físico da esposa, a beleza dela, como um fator de risco para ela. Ao contrário de Sara, Rebeca não foi sequestrada para o harém do rei filisteu, mas isso não tornou Isaac menos culpado que seu pai. Em segundo lugar, a mentira descoberta. A mentira contada tornou-se mentira descoberta. A mentira tem pernas curtas, é manca e não consegue ir muito longe. É sempre fraca, não importa quão forte pareça. Os grandes homens têm os pés de barro e também podem ser incoerentes. As carícias na intimidade entram em contradição da negação do compromisso em público. Isaac só era marido dentro do quarto. Fora dos portões não tinha coragem de assumir sua mulher, o que certamente feriu o coração de Rebeca. Daí para frente, o diálogo morreu na vida desse casal e eles passaram a velhice na solidão. Jogaram um filho contra o outro e sofreram amargamente as consequências. A velhice de Isaac foi vivida com a ausência de Jacó, a revolta de Esaú e a falta de diálogo com Rebeca. Isaac tinha acabado de ouvir lindas promessas de Deus referente à sua família e em seguida comete 3 graves pecados contra a sua esposa. Mentira, egoísmo e medo. As vitórias de ontem não servem para hoje, portanto é preciso vigiar sempre. Em terceiro lugar, a mentira reprovada. A mentira contada tornou-se mentira descoberta e a mentira descoberta tornou-se mentira reprovada. Grandes homens podem ser corrigidos até mesmo pelos ímpios. Isaac, o patriarca, é exortado e corrigido pelo rei dos filisteus. Em vez de ser um exemplo, é motivo de escândalo. Em vez de dar testemunho para os ímpios, é discipulado por eles. A proteção de Isaac não advém de seus méritos, mas apesar de seus deméritos. Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus.
Isaac semeou na terra ordinariamente e fez uma colheita extraordinária. Neste aspecto, destacamos 2 pontos. Em primeiro lugar, semeia na sua terra ordinariamente. Muitos podiam dizer: aqui não chove, a terra é seca, aqui não tem água, não vai dar certo. Outros já tentaram e fracassaram. Não tem jeito, jamais vamos sair dessa crise. Isaac recusou-se a aceitar passivamente a decretação do fracasso e desafiou o tempo, as previsões, os prognósticos, a lógica. Semeou Isaac naquela terra. Pare de reclamar. Semeie na sua terra, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho e também na sua igreja. Não importa se hoje o cenário é de um deserto. Lance suas redes em nome de Jesus. Lance o seu pão sobre as águas. Ande pela fé. Em segundo lugar, espere uma colheita extraordinária de Deus. Isaac colheu a 100 por 1, mas não porque a terra era fértil ou porque ele havia aplicado as melhores técnicas da agricultura, mas porque o Senhor o abençoava. Está escrito: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Isaac tornou-se um próspero empresário rural. A razão? Porque o Senhor o abençoava. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Isaac experimentou o milagre de Deus na crise, mas ele não prosperou na passividade, pois cavou poços, plantou, investiu, trabalhou. Resumindo, ele foi o empreendedor. É hora de parar de falar em crise e arregaçar as mangas. É hora de parar de reclamar e começar a trabalhar com afinco. Há uma profunda conexão entre a diligência humana e a bênção de Deus, entre trabalho e prosperidade. Proteja seu coração da amargura em vez de brigar pelos seus direitos. O seu crescimento vai incomodar alguém. As pessoas à sua volta não se alegrarão com seu sucesso, pois é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Isaac tinha controle de seus sentimentos e sua paz de espírito era melhor do que riqueza. Isaac enfrentou, primeiro, a inveja dos filisteus, segundo, a suspeição e rejeição de Abimeleque, e terceiro, a contenda de pastores de Gerar. Isaac vive a realidade de uma cidade hostil e de campos sem água. Os poços antigos foram entulhados e os novos são disputados. O rei dos filisteus o expulsa da cidade de Gerar e, além disso, a inveja dos filisteus e a rejeição do rei Abimeleque trazem a Isaac grandes desafios. George Linton destaca que, em vez de os filisteus aprenderem os novos e importantes métodos de agricultura com Isaac, totalmente foram entulhando seus poços e expulsando o patriarca para outro lugar. As pessoas normalmente não se alegram quando você prospera. Ou seja, inveja, rejeição e contenda são tensões que você precisa enfrentar. Como Isaac enfrentou a inveja, a rejeição e a contenda? Com paciência. Quando Abimeleque mandou-o sair, ele saiu. Quando os filisteus encheram seus poços de entulho, ele saiu e abriu outros poços. Quando os pastores de Gerar contenderam para tomar os 2 poços novos, ele não discutiu e seguiu em frente para abrir o terceiro poço. Ele teve uma reação transcendental. Isaac nos ensina que é melhor sofrer o dano do que entrar numa briga buscando os nossos direitos. E que também é impossível ser verdadeiramente próspero sem saúde emocional. Não há coração pacificado sem o exercício do perdão. Isaac não é um homem de briga, por isso prefere sair do lugar do conflito e buscar novos horizontes. A paz de espírito é melhor do que riquezas. Vencer o embate e perder a paz é consumada derrota. Na crise, busque velhas e novas possibilidades. Destacamos aqui 4 importantes lições. Em primeiro lugar, reabra os poços antigos. Isaac aprende com a experiência dos mais velhos. Ele não chama especialistas para cavar poços. Em vez disso, reabriu as fontes de vida que abasteceram seus pais. Precisamos redescobrir as fontes de vida que nossos pais beberam e que foram entulhadas pela corrupção dos tempos e cavar esses poços outra vez, pois lá tem água boa, tem mananciais. Precisamos voltar a reunir a família em torno da palavra. Precisamos orar juntos, precisamos voltar a fazer o culto doméstico e também precisamos voltar às antigas veredas, em vez de ficar flertando com as novidades do modernismo teológico. Não estamos precisando de novidades, de correr atrás de cisternas rotas. Precisamos do antigo evangelho. O R. Wisber, nessa mesma linha de pensamento, escreve: a igreja vive buscando alguma coisa nova.
quando na verdade tudo o que precisamos é cavar novamente os antigos poços de vida espiritual que têm sustentado o povo de Deus desde o começo. A palavra de Deus, a oração, a adoração, a fé, o poder do Espírito, o sacrifício e o serviço. Poços que permitimos que o inimigo tapasse. Sempre que houve um reavivamento espiritual de poder na história da igreja, foi porque alguém cavou novamente os velhos poços, de modo que o Espírito vivificador de Deus tivesse liberdade de operar. Isaac tirou os entulhos dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Isaac compreende uma verdade sublime. Havia água nos poços, mas ela não podia ser aproveitada. Primeiro, era preciso tirar um entulho dos filisteus. Deus tem para nós fontes, rios de águas vivas, e nós não recebemos porque há entulho para ser tirado. Em segundo lugar, cave novos poços. Isaac tornou-se um especialista em cavar poços. Quando estamos vivendo num deserto, precisamos nos tornar especialistas em derrotar crises. Isaac começou a cavar poços, cavou 7 poços. Ele se especializou no que fazia, busca um milagre, mas está a ponto de suar a camisa. Enfim, ele vai à luta e se torna doutor em cavar poços no deserto, prosperando quando todo mundo está reclamando da crise e da fome. Em terceiro lugar, abra mão de seus direitos. Os filisteus entulharam os poços antigos que Abraão havia cavado, e os novos poços que Isaac havia cavado. Isaac cavava poços e os filisteus entulhavam seus poços. Eles estavam decididos a roubar sua riqueza, sua posição e sua reputação. Mas Isaac ia para a frente e cavava novos poços, e os filisteus vinham atrás entupindo seus poços. Quando os servos de Isaac acharam um poço de água nascente no vale, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando o direito de posse da água. O poço recebeu o nome de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa o poço do conflito ou negócio conflituoso. Então, os servos de Isaac cavaram outro poço e, de igual modo, por causa desse poço, os filisteus voltaram a contender. Por isso o poço recebeu o nome de Sitna, que Sitna tem parentesco com Satanás, acusador, inimigo. Portanto, esse poço chama-se lugar da inimizade. Em vez de Isaac entrar no conflito defendendo seus direitos, ele foi adiante para cavar novos poços. Em quarto lugar, a prosperidade vem de Deus. Isaac partiu dali, cavou um novo poço e encontrou água. Os filisteus desistem de contender com ele. É como diz o adágio popular: quando não quer, 2 não brigam. Ao novo poço deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. O nome Reobote é religioso e seu significado literal é amplos espaços. Isaac abriu novos poços, mostrando que não se contentava com as experiências do passado. Ele queria mais. Isaac era um homem empreendedor e queria mais. Precisamos aspirar a mais do que nossos pais aspiraram e precisamos avançar mais do que eles avançaram. Os melhores dias não ficarão para trás, estão pela frente, portanto, nada de saudosismo. Não podemos deixar que as experiências do passado sejam o limite máximo das nossas buscas e não podemos jogar o passado fora nem idolatrá-lo. A história é dinâmica e isso significa que devemos aprender com o passado. Viver no presente e com os olhos no futuro. Isaac saiu da terra dos filisteus e foi para o vale de Gerar. Depois foi para Reobote e então para Berseba. Mas aonde vai cava poços, pois quer água no deserto. Berseba, antes de ser um deserto, agora é uma cidade, porque Isaac achou água ali. Não idolatre o passado. Faça novos investimentos para o futuro. Isaac não ficou limitado a reabrir os poços antigos. Em vez disso, ele abriu novos poços. Somos uma igreja histórica, mas não vivemos só de história. Nossas raízes estão no passado, mas nossos olhos estão no futuro. Somos gratos pelo passado, mas precisamos fazer novos avanços para o futuro. E o melhor de ontem deve ser a medida mínima para o futuro. Na crise é tempo de levantar altares, não apenas de cavar poços. De volta à vida seminômade, Isaac chegou com a sua caravana a Berseba, o lugar onde Abraão tinha feito um acordo com Abimeleque de Gerar. Em Berseba, Deus apareceu pela segunda vez a Isaac, renovando-lhe suas promessas por amor a Abraão. Isaac responde a Deus, levantando ali um altar para invocar o nome do Senhor.
Em Berseba, Isaac armou sua tenda e mais um poço foi aberto. Ele erige o altar antes mesmo de amar sua tenda. Primeiro adora a Deus e depois vem o seu conforto. Isaac não era apenas um homem próspero, mas também um homem piedoso que misturava liturgia e trabalho. Ele levantava altares no seu trabalho, levava Deus para o seu trabalho e trazia o seu trabalho para Deus. Tudo o que você faz na vida precisa ser um ato litúrgico. Ou seja, você precisa trafegar da igreja para o trabalho com a mesma devoção. Sua segunda-feira precisa ser tão culto quanto o culto de domingo e antes de receber o seu culto. Deus precisa se deleitar com a sua vida. Se no seu escritório, balcão, comércio, campo, você não levanta altares a Deus, seu culto na igreja é vazio. George Lynch nos lança luz sobre essa passagem quando diz que nos versículos 24 e 25 identificamos alguns elementos da felicidade humana. Primeiro, a adoração. Levantou ali um altar. Segundo, vida familiar. Armou a sua tenda. Terceiro, segurança financeira. Os servos de Isaac abriram ali um poço. Quarto, a presença de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Quinto, a bênção de Deus, abençoar-te-ei. Sexto, a promessa de Deus, multiplicarei a sua descendência. Na crise é tempo de ver aqueles que lutaram contra você reconciliando-se com você. O reaparecimento dos nomes Abimeleque e Ficol, depois desse longo intervalo, pode significar que eram nomes oficiais. A comitiva que vai a Berseba é composta de Abimeleque, Alzate e Ficol. Alzate significa confidente, amigo. Aqui não se trata de relacionamento pessoal, mas oficial. Alzate era o conselheiro pessoal de Abimeleque. Ficol era o comandante de seu exército. Ficol pode ser traduzido por porta-voz de todos, título dado aos comandantes do exército em geral. Alzate e Ficol não são nomes próprios, assim como Abimeleque é um título de reis de Gerar. Alzate e Ficol são nomes de cargos. Os filisteus procurou Isaac para se reconciliar com ele e reconhecer que ele era o abençoado do Senhor. A situação tinha mudado desde a expulsão de Isaac. Mas agora Abimeleque queria se proteger contra a imprevisibilidade de um homem abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. E por isso pede um acordo de paz a Isaac. É a primeira vez que a história dos patriarcas registra um acordo de paz formal. Quando entregamos nossas causas nas mãos de Deus, não precisamos nos defender, pois Deus nos defende. Quando cuidamos da nossa piedade, Deus cuida da nossa reputação. Quando você teme a Deus, ele reconcilia com você os seus inimigos. Abimeleque o expulsa, mas agora o procura, pede perdão e reconhece que ele é abençoado pelo Senhor. Isaac o perdoa e firma com ele uma aliança, oferecendo um fidalgo banquete, o qual era um meio geralmente aceito para consolidar uma aliança. O clímax desse tratado de paz foi a descoberta feliz da água em um poço recentemente escavado, fato que deu ensejo para Isaac ratificar o nome que Abraão dera ao lugar, Berseba, ou seja, o poço do juramento.